Lucas 10, a partir do versículo 38. Eu vou ler para vocês e é um texto que fala das irmãs Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Muita gente conhece essa passagem, né? Mas sempre que a gente lê ou escuta a palavra de Deus, sempre tem algo novo, né, que Deus quer falar no nosso coração. E eu fiz algumas anotações, eu vou tentar não ler muito, mas falar o que Deus colocou no meu coração a respeito dessa passagem. Quando a gente escuta falar sobre Marta e Maria, a tendência é a gente logo julgar Marta, né? E achar que nós somos todas Marias, que nós estamos sempre aos pés do Senhor para ouvir a sua voz, e que não ficamos ansiosas, não ficamos atarefadas com as coisas, não ficamos atribuladas com tudo que nós temos a fazer. Mas, na verdade, na maioria das vezes, nós somos Marta, né, nas situações, no dia a dia. Porque a gente tende a ficar muito preocupada com tudo que a gente tem para fazer, com tudo que... com as coisas do dia a dia mesmo, né? Casa, família, trabalho. E aí, eu me vejo muito Marta, embora eu quisesse ser mais Maria, né? Mas a gente precisa... A gente está sempre buscando ser melhor, né? E outra coisa também que esse texto fala, assim, né, que me fez pensar, é sobre como nós também estamos sempre julgando os outros, né? Prestando atenção no que os outros estão fazendo e não no que nos cabe fazer, né? Porque Marta, ela estava nos seus afazeres, fazendo suas coisas, mas estava prestando atenção na irmã que estava ouvindo a palavra, né, com Jesus. Então ela queria que a irmã viesse ajudar ela. E Deus fala muito que nós precisamos fazer, né, os nossos afazeres com excelência, né? E no meu entender era o que Marta estava tentando fazer. Ela recebeu Jesus na sua casa com os discípulos e ela queria que a casa estivesse em ordem, ela queria fazer comida, né, para alimentar aqueles homens, e ela queria fazer tudo para agradar Jesus. E não há problema nisso, né? A gente tem sim que dar o nosso melhor para o Senhor. Mas o problema é quando a gente tira o foco de Jesus, quando os afazeres tomam uma proporção maior do que Jesus, porque Ele precisa ser a nossa prioridade, né? E não o que temos que fazer, se é arrumar a casa, se é ir trabalhar, se é tomar conta do ministério que nós temos. A gente precisa entender que a gente tem que cumprir, né, com os nossos deveres, mas sem esquecer do foco que é Jesus, sem dar prioridade a Ele. E enquanto a gente estava começando a célula, foi exatamente isso que aconteceu hoje aqui, né? A gente estava muito ansiosa para começar a célula, começar no horário, e vou dar a palavra ao vivo, e nervosa, mas Deus mandou a gente parar e orar, né? Não era a hora hoje, 8 horas. Era a hora que Ele já tinha determinado, como o Rafa disse, né?
Então a gente orou e a gente deu prioridade a Ele, né, para que Ele falasse aos nossos corações, para que a gente pudesse sentir a Sua presença, para que assim a gente pudesse cumprir com o propósito de hoje, né? Porque os planos dele já tava certo que ia ser às 9. Então, a gente às vezes quer fazer pela nossa força, né? Quer fazer que dê certo porque a gente determinou que tinha que ser assim. Mas o Senhor, Ele nos fala que é do jeito dele, não do nosso, que é sempre melhor. Às vezes a gente não entende, né? A gente não entende que atrasar é uma coisa boa, mas Deus sabe por quê, né? Outra coisa de reflexão sobre esse texto é que muitas vezes a gente quer fazer tudo perfeito, né? A gente não quer errar em nada. Mas nós não somos perfeitos, perfeito só Deus, né? Jesus. E Ele nos ama com as nossas imperfeições. Ele sabe quando a gente dá o nosso melhor. Ele sabe quando a gente faz as coisas de coração. Ele sabe tudo do nosso coração. Então não adianta a gente querer fazer mais do que a gente consegue para agradar. Seja agradar alguém ou seja agradar ao Senhor. Porque Ele nos ama não é pelo que nós somos, não é porque a gente merece. Ele nos ama porque o seu amor é sem limites. Ele entregou a sua vida por nós. Então, a gente não precisa fazer nada para que Ele nos ame. A gente não precisa ser perfeito. A gente precisa também entender os nossos limites, entender até onde a gente pode ir, até onde Deus quer que a gente vá. E também a gente fazer as coisas, né? Como Maria estava servindo, o dom dela era servir, mas ela estava servindo e reclamando ao mesmo tempo, né? Achando injusto que ela trabalhasse e Maria ficasse só ouvindo a palavra de Deus, né? Então muitas vezes a gente está fazendo o nosso serviço, né? Tá cumprindo com o nosso propósito, mas a gente está reclamando, a gente está murmurando, a gente está achando que é injusto fazer aquilo sozinho, mas quando Deus entrega um propósito a gente, ele é nosso. Ele não é. A gente não pode querer que o outro faça o que a gente tem que fazer, né? Porque Deus dá a cada um um dom, Deus dá a cada um uma tarefa mesmo, um propósito, né? De vida. Então, eu não posso querer que a minha irmã faça o que eu preciso fazer, né? Muitas vezes a gente precisa fazer sozinho. E quando a gente precisa de ajuda, Deus coloca essa ajuda, né, ao nosso lado. Porque somos corpo de Cristo, mas cada um tem a sua função, tem o seu papel. Então não adianta ficar olhando para o lado, a gente precisa fazer o nosso como para Jesus, né? A gente precisa fazer para Ele e não para os outros. E aí quando a gente tira o foco de Jesus, né? A gente fica olhando para o lado, fica olhando para os outros. É aí que a gente se cansa, né? É aí que a ansiedade vem, é aí que a gente vai ficando sem energia, porque nós não estamos nele. Isso nos afasta de Jesus, né? Quando a gente tira os olhos dele. E quando a gente se afasta, quando a gente não dá prioridade da nossa vida a ele, sem a gente perceber, a gente vai ficando fraco, a gente vai ficando distante, a gente vai ficando sem energia até para buscá-lo. A gente não consegue orar, a gente não consegue realizar a tarefa do nosso dia a dia, né? Porque a gente vai ficando sem tempo e quer dar conta de tudo, mas o tempo nos engole. Mas quando a gente percebe e para e dá prioridade a ele, quando a gente busca ele em primeiro lugar, ele renova nossas forças para que a gente consiga cumprir tudo que a gente tem que cumprir. O dia parece que estica, né? E você nem se sente cansado, assim.
principalmente mentalmente, né? Às vezes a gente se cansa assim fisicamente, mas é como se a gente tivesse paz mesmo, como se não, né? O fardo com ele é muito mais leve, né? Se a gente tenta carregar sozinho, a gente não aguenta muito tempo, a gente vai cair. Então a gente precisa sempre estar em comunhão com ele para poder continuar seguindo, né? Nas nossas tarefas, no nosso dia a dia, na nossa vida. E ele manda nós nos aquietar, né? Lá no Salmo 46:10, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Né? Então a gente não precisa querer fazer mais do que a gente consegue, a gente não precisa querer correr, né? A gente precisa se aquietar nele, né? Porque ele que é Deus, né? Nós não temos o controle de nada, a gente acha que tem às vezes, a gente segura esse controle muitas vezes, mas o controle das nossas vidas é dele. Quando a gente segura isso, a gente está impedindo a nossa vida de andar, né? De acordo com a vontade dele. E Maria, ao contrário da irmã, né? Ela se humilhou aos pés de Jesus. Ela priorizou ouvir o que ele tinha a dizer, né? Ela se prostrou aos seus pés e o adorou com tudo que ela tinha, sem nenhuma reserva. Ela não quis saber o que os outros iam pensar, ela não quis saber, né? Naquela época, né? A mulher era muito excluída mesmo, né? O certo para a sociedade seria ela estar realmente na cozinha com a irmã, ajudando, mas ela não quis saber disso. Ela tinha necessidade de estar perto de Jesus, né? Então ela se prostrou e ficou lá ouvindo a palavra. E quando Deus não é a nossa prioridade, tudo fica fora de ordem, né? Tudo desanda no dia. Então a nossa confiança precisa estar no Senhor, né? A gente precisa entender que nós não temos essa capacidade de controlar tudo. A gente precisa entregar e confiar nele, né? Depender de Deus nos dá a liberdade de viver com o coração em paz, nos dá a paz, né? Que excede todo entendimento. Né? Depender dele, por mais difícil que seja a situação, por mais coisa que a gente tenha para fazer, com coisas que a gente precisa lidar, mas quando entregamos a ele, né, e confiamos, ele nos dá essa paz, né, para seguir, para continuar, né, renova nossas forças todos os dias. E tem outra passagem que fala também de Marta e Maria, que é em João 12, do 1 a 3, que fala: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. Era o dom de Marta servir, né? Então, em outra ocasião, depois que Jesus já tinha ressuscitado Lázaro, seu irmão, então talvez Marta levou esse tempo, né, para entender que ela podia servir, mas em amor, sem reclamar, sem querer que os outros fizessem o que ela fazia também. Ela entendeu que o propósito dela era servir, que a adoração dela a Jesus era pelo serviço, né? Elas não eram iguais, Marta e Maria. Então, Maria adorava, né, nessa mesma passagem, quando Maria quebra, né, um vaso de perfume aos pés de Jesus. Então, Maria ela era assim, ela adorava com tudo que ela tinha. Ela não queria saber se isso ia desagradar os outros, se ela ia ser julgada por isso, né? Ela derramou um frasco de perfume caríssimo aos pés de Jesus.
E Marta continuava adorando ao Senhor, mas do jeito dela, né? Servindo. Então, cada um de nós tem um jeito de fazer as coisas. Cada um de nós tem a sua identidade, né? Foi Deus que nos deu a identidade. Então, não adianta eu querer ser como o outro, não adianta eu querer adorar o Senhor imitando quem eu vejo e acho bonito. Eu preciso adorar o Senhor com quem eu sou, né? Com a minha identidade, porque Jesus, ele nos transforma. Quando ele chega em nossas vidas, ele realmente nos transforma. Mas ele não tira a nossa identidade, né? Ele tem um propósito para nossas vidas desde que a gente foi gerado. Mas a gente não precisa mudar quem nós somos. Nós precisamos moldar o nosso caráter em Cristo, mas a nossa identidade continua ali. O jeito que a gente adora, o jeito que a gente ora, eu não preciso orar com as palavras do outro. Eu vou orar com as minhas palavras, eu vou adorar e louvar como eu sei, como o Senhor recebe, porque Ele recebe a adoração, Ele recebe o nosso serviço quando fazemos isso em amor, né? Com o coração verdadeiro, com verdade. Então não adianta eu fingir, porque Jesus já está vendo que essa não sou eu, né? Eu preciso abrir o meu coração para Ele e adorá-lo como eu sou, com tudo que eu tenho. Eu anotei muitas coisas, peraí. E ele também, quando nós fazemos isso, né? Quando nós adoramos Ele com essa verdade de quem nós somos, Ele nos honra, né? Porque nós precisamos cumprir o nosso propósito para o louvor da glória dEle. Então, quando a gente se dispõe a isso, Ele nos honra, Ele cuida de todos os detalhes das nossas vidas, Ele reflete, nós refletimos a sua luz quando a gente faz tudo para o louvor da sua glória, né? E lá em 1 Coríntios 10, esqueci de anotar o versículo, mas diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então a gente precisa, tudo que a gente for fazer, a gente precisa fazer para a glória dele, a gente precisa fazer como se fosse para ele, porque na verdade a gente não faz as coisas, a gente não tem que fazer as coisas para agradar os homens, né? Primeiro a gente precisa agradar ao Senhor, né? Então tudo que a gente for fazer, que seja para o louvor da glória dele. Viver na presença do Senhor nos enche da água viva, para que o seu amor possa transbordar em tudo que fizermos. Então, quando a gente está cheio do Senhor, né, a gente transborda essa água viva que Ele nos enche, né? Então, a gente é transformada e a gente consegue alcançar os outros, né, através da nossa vida, quando estamos cheios dele. Nessa última passagem que eu li, né? Então, Marta continuou com o seu dom de servir, né? Mas ela aprendeu a servir em amor, ela aprendeu a glorificar o Senhor pelo dom que ela tinha. E continua, Roberta, não tá apertado não, tá? Não, né? Tá bem, continua. Tô falando muito rápido, né, minha gente? Tá ótimo. Tá ótimo. E quando Marta, né, na primeira passagem que eu li, quando ela pede ao Senhor, né, para repreender a irmã, Jesus não repreende Maria, mas também não repreende Marta pelo que ela está fazendo. O que Jesus fala é que ela tá ansiosa e cansada. Ele não repreendeu Marta porque ela estava fazendo o que ela tinha que fazer, né? Porque
Jesus ama o nosso trabalho, Ele ama o que nós fazemos quando a gente faz para Ele, né? Mas Ele não quer que a gente fique ansiosa, Ele não quer que a gente se canse, que a gente fique sem energia. Ele quer que a gente carregue o fardo que é leve, né? Então, Ele não repreendeu Marta pelo que ela estava fazendo, né? Tanto que na outra passagem ela continuou servindo, né? O Senhor quer que a gente sirva no reino de Deus, né? Ele quer os nossos dons e talentos, Ele quer nos usar para alcançar as outras pessoas, Ele quer nos usar como instrumentos, né? Ele nem precisa usar as nossas vidas, mas Ele quer esse relacionamento, Ele quer que a gente dependa dEle, Ele quer que a gente seja usada para alcançar outras pessoas, né? Porque esse é o reino de Deus, que a gente viva para glorificar o nome dEle, né? E somente quando temos Deus como prioridade e os olhos fixos em Jesus, podemos respeitar os nossos limites, soltar o controle e deixar o fardo pesado. Só vamos nos sentir valorizados como Ele nos valoriza, e todo o trabalho será para glorificar o seu nome. Vivendo o nosso propósito com amor, servindo em tudo como se fosse para o Senhor. Assim teremos o necessário para a nossa vida, que é Jesus. Porque quando Jesus fala, né, lá em Lucas, né, ele fala para Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada, né? Ele diz que uma coisa só é necessária, que é Jesus. A única coisa necessária para a nossa vida é Ele, é estar nele, é estar em comunhão com Ele. E viver essa boa parte, né? Escolher a boa parte, é escolher estar na presença de Deus, escolher estar caminhando junto a Ele, né? Independente do nosso trabalho, independente do nosso propósito, dos nossos dons, dos nossos talentos. Nós precisamos estar nele, nós precisamos ter Ele. A nossa necessidade é Ele, né? É buscá-lo, é adorá-lo, é louvá-lo. E essa é a melhor parte. Então, essa palavra veio muito forte, assim, principalmente para mim, porque eu tenho muito essa mania de querer controlar tudo, né? De querer resolver tudo e controlar mesmo, assim, de não dividir o fardo que eu levo, né? Eu acabo acumulando e não sei dividir, não consigo entregar mesmo, né? De entregar ao Senhor e pedir para que Ele me ajude. Às vezes eu me vejo cheia de coisas, cheia de tarefas que eu não preciso carregar sozinho, né? O Senhor, Ele coloca pessoas ao nosso lado para que a gente possa dividir as nossas lutas, né? Ele coloca família, amigos, essa célula mesmo nos ajuda muito a continuarmos firmes, e eu tenho aprendido que a gente precisa sim dividir, né, os nossos anseios, essa ansiedade que às vezes quer tomar conta de nós, né? Porque a gente acha que se uma coisa desandar, se não sair como a gente tinha planejado, vai dar tudo errado. Mas não é assim. Deus, Ele sabe o nosso futuro, né? Ele sabe os planos que Ele tem para nós. Então, às vezes a gente fazendo isso, a gente tomando tudo para si, a gente está atrapalhando os planos de Deus, né? Então, que a gente possa entregar todos os dias nas mãos dele. É isso que eu peço todos os dias, para que Ele tire todo o peso, tire toda a ansiedade no meu coração, que Ele não me deixe tirar os olhos dele, porque
se a gente tira um minuto, a gente se perde nos nossos afazeres, se perde nas nossas aflições, e não é isso que Ele quer para nós. Então, eu oro todos os dias para que eu consiga fazer o meu melhor, mas que eu respeite os meus limites, que eu respeite os limites que Ele tem para mim, né? Que eu não queira fazer a parte dele, porque quando a gente quer fazer a parte de Deus, Ele não pode fazer, né? A gente está impedindo Ele de agir sobre nossas vidas. Então eu sempre peço por isso, então que a gente possa ter essa consciência e pedir a Deus todos os dias que nos dê esse discernimento, né? Nos tire esse peso de nós, que a gente possa entregar todas as manhãs o nosso dia a Ele, as nossas tarefas, os nossos sentimentos, as nossas aflições, que Ele gerencie tudo isso no nosso dia, que a gente só ouça a sua voz e cumpra o que Ele tem para nós, né? Porque quando a gente está com muita coisa, muita ansiedade, muita tarefa, muitas vozes, a gente não escuta a voz dele. Então a gente precisa parar todos os dias para ouvir o que o Senhor tem para nós naquele dia. E todo dia repetir isso, para que Ele seja o Senhor das nossas vidas, né? Ele seja o centro das nossas vidas e que seja feita a vontade dele todos os dias. Amém. É isso. Amém.